Bem-vindos a mais um episódio do Cura com Alma. Eu sou a Patrícia Lourenço, naturopata, e partilho aqui contigo caminhos de conexão, de consciência e de cura. Respira profundamente e deixa que esta conversa te encontre. Hoje temos aqui connosco a nossa querida Sandra Ferreira. Ela é formadora da energia Kundalini e também criadora da Kundalini Healing Academy. Olá Sandra, bem-vinda ao Cura com Alma. Estou muito feliz de estares aqui, disposta a partilhar o teu percurso e todo este mistério sobre a energia da Kundalini. Olá Patrícia, boa tarde. Obrigada eu pelo teu convite e por me receber. Que bom que é de ter aqui. Antes de começarmos aqui a entrar nesta energia da Kundalini, que agora até está assim muito na moda ouvirmos falar sobre este tipo de energia, eu gostava muito que partilhasses um bocadinho do teu percurso. Como é que tu chegaste até aqui? Eu sempre já trabalhava com a energia com a energia Reiki, já há muitos anos, enquanto taróloga também, ah, mas tive aqui um momento assim um pouco crucial, chamemos assim, em 2000 e mais ou menos, não, sim, 2000, entre 16 e 2017. O meu pai teve um cancro do pulmão, a minha irmã um cancro da mama também, em simultâneo, portanto foi exatamente diagnosticado no mesmo mês, no mesmo ano. E tive, pronto, lidar com tudo isso, com todas essas questões familiares e pronto. E durante ali muito tempo tive um pouco em modo sobrevivência, ok? E mais tarde, o pai das minhas filhas teve um linfoma, estamos a falar que foi mais ou menos um ano e pouco a seguir. O meu pai já cá não está, já está noutro plano. A minha irmã está otimamente bem, o pai das minhas filhas também. Mas tudo isso me levou a ir um pouco mais para dentro, mais muito de recolhimento, que também me levantou muitas questões. E nessa altura comecei a fazer também muitos, ainda mais cursos, ainda a procurar mais respostas também. E realmente apareceu-me esta energia Kundalini, ok? E é engraçado ver porque eu, uns meses antes de ir tirar até a formação da Kundalini, eu, nas minhas meditações, tinha muito. Tinha assim uns certos recordares, uns certos relembrares meus que não identificava muito bem. E que depois, mais tarde, a posteriori, eu consegui perceber e entender. Pronto, então isto foi um caminho que teve que ser experienciado também no corpo, tive que experienciar no meu corpo, e a energia Kundalini, ela levou-me a um lugar de muita consciência da minha parte, de, de muito sentir, de muito escutar, de parar e a ter um entendimento também, um entendimento maior sobre mim mesma, sobre o que me rodeava e o que me rodeia, e daí até começar a sentir esta energia como um servir para o todo. Foi um processo também um pouco desafiante, mas super bonito, e que eu abracei de braços abertos. Que E é bom. que isto. E antes de tudo, explica-nos o que é a energia Kundalini. Para mim, a energia Kundalini é a energia vital, a nossa energia vital, que se exprime de forma consciente através do nosso corpo. É a nossa energia primordial, eu chamo, é uma energia da ação, é a energia criadora, de criatividade, é uma energia que nos permite abrir caminhos, que nos relembra a nossa essência e quem somos. E porquê que ela se difere
de outras ferramentas, de outras práticas, assim, por exemplo, qual é a diferença da Kundalini para um yoga, por exemplo? Então, ao yoga, ao yoga Kundalini e há a Kundalini a nível das ativações, que é aquilo em que eu trabalho e a que me dedico. Então, é muito pela forma de rendição. Estas ativações é sobre nos rendermos, sobre confiar e render. E então é mais sobre de um lado vem de um modo mais feminino, porque portanto é sobre esta rendição, sobre nos deitarmos num tapete de yoga, sobre fecharmos os nossos olhos e estarmos ao som de música e somos conduzidos, somos facilitados pelo facilitador. E, portanto, aqui é muito sobre, e volto a dizer, sobre esta rendição, sobre muito sentir. Okay? Então, aqui esta diferença é muito sobre sentir, okay? E não é algo que é em modo de ação, em que é provocado. Okay? É mesmo sobre render e confiar, em termos as ativações Kundalini. E essas ativações, como é que faz-se uma vez, faz-se várias vezes? Como é que é o processo? Então, não é igual para todos, é uma prática, portanto, quanto mais vezes nós fazemos, mais o nosso corpo também reconhece a energia Kundalini. Então, não há aqui uma obrigatoriedade, pronto. Eu sugiro muitas vezes que a pessoa pelo menos tenha um intervalo de uma semana, 15 dias. Para quê? Para quando se faz a ativação, depois haver uma integração. Okay? Porque o trabalho, chamemos assim, que é feito em cada pessoa, ele dá-se muitas vezes quando a ativação, a sessão da ativação termina. E, portanto, esse é o período que a pessoa deverá ter para integrar o que foi feito e aquilo que sentiu, para se escutar e tudo mais. Uhum. E o que é que uma pessoa pode sentir quando se ativa essa mesma energia? Então, esta energia, a energia Kundalini, ela está em todos nós, ok? Em todos nós. E podemos sentir tudo ou podemos não sentir nada. Ou seja, a energia Kundalini ela é muito inteligente. Ela sabe exatamente aquilo que faz em cada pessoa e no seu sistema. Então, aquilo que serve para um não serve para outro. Há pessoas em que a energia Kundalini é mais subtil e em outras pessoas não o é tão subtil. Cada sessão também não é igual, todas as sessões são diferentes também. Então, muitas vezes o foco não é sobre aquilo que nós queremos ou não sentir, porque é menos interpretação e mais escuta sobre nós mesmos. E a pessoa que está a ser submetida a essa sessão, ela pode ter catarse, tipo agitação motora ou choro? Ela pode ter uma catarse, sim, que não tem que fazer ou não tem que acontecer, lá está, porque há em momentos da nossa vida realmente nós sentimos ou nós temos esses momentos em que são para ter essas catarses. Mas as ativações de Kundalini não são sobre isso. Okay? Muitas vezes é sobre também abrandar, é sobre também ser suave. Então, pode acontecer sim uma catarse e normalmente é quando o sistema reconhece que está num ambiente de segurança, então aí o sistema nervoso ele até se pode desorganizar, entre aspas, para depois se voltar a organizar e se voltar a alinhar. Então, na tua opinião, achas que com esta desconexão coletiva que as pessoas vivem no dia a dia, a ativação da energia Kundalini pode ser bastante benéfica na vida destas pessoas? Sim, acho. Acho que nem todas as pessoas possam estar preparadas para fazer a ativação e acho que isso é muito da pessoa também sentir, se sentir
porque de terem a curiosidade de o fazer, perceberem realmente também de onde é que vem muitas vezes esta curiosidade. hum, mas penso que sim, porque a energia Kundalini ela é sobre a nossa força interna, sobre o nosso poder interno, o nosso empoderamento também, sobre o nosso alinhamento. Então, e por outro lado, ela também nos vem a desconstruir muitas, como que sejam crenças, traumas, tudo o que está às vezes já nos nossos padrões, mas que ainda está nas nossas quase antigas versões, chamemos assim, ou nas nossas identidades que já não se identificam connosco. E então penso que sim, penso Que é uma boa que ferramenta. é uma ótima ferramenta. Sim. Existem contraindicações, ou seja, existem pessoas que não devem fazer este tipo de ativação? Existem. Pessoas que tenham, por exemplo, problemas de coração, pessoas que tenham alguns problemas mentais. E aqui o porquê. A Kundalini, ela muitas vezes, como já referi, ela pode desorganizar, ok? Para haver uma nova reorganização numa base mais sustentada, mais sólida e mais estruturada, ok? Então, pessoas que já tenham, falando aqui, por exemplo, de assuntos de temas mais mentais, pessoas que não estejam, chamemos assim, no seu centro, ok? Podem acabar por sentir algo que, em vez de trazer mais segurança, ok, trazer algum tipo de memórias ou eu vou até dizer alguns traumas, e que podem não ser benéficos para essas pessoas que estão a tentar a fazer o seu caminho e a dar o seu melhor, não é? Pronto, isto falando aqui, por exemplo, em casos de bipolaridade ou de esquizofrenia. Ok? Pronto, porque pode levar um polo ao outro. Agora, aqui com para mim a palavra-chave muito aqui da Kundalini é a integração do processo, a integração da atividade, da ativação. Então, com um bom acompanhamento, com um bom suporte, creio sempre também que poderá haver benefícios, mas é para ser, é desaconselhado, ok? E a nível com problemas de coração, porque interfere com o nosso sistema nervoso. Então, muitas vezes, não, acho que não é, acho que lá está, há terapias que se adequam mais do que propriamente a energia Kundalini. Portanto, é uma questão de nós respeitarmos o nosso ritmo, o nosso ser, o momento em que nós estamos. É importante fazer uma avaliação, não é? Nem tudo é para todos, se calhar. Nem não é? tudo é para todos e em todas as fases da nossa vida. Ok? Porque o que nós hoje, por exemplo, podemos estar a necessitar e a precisar, possa ser que não seja aquilo que nós vamos estar a precisar lá mais. E está tudo certo, e está está tudo tudo bem. bem. E está tudo bem, sim. Isso, Sandra, diz-me uma coisa, tu falaste aí numa coisa muito importante que é a integração, porque às vezes as pessoas estão tão desequilibradas e estão à procura de algo, não é? Como de uma tábua de salvação, que fazem isto, fazem aquilo outro, experienciam, mas depois não conseguem integrar. Como é que tu ajudas as pessoas a fazer esse tipo de integração? Quais são as práticas que tu aconselhas? Então, totalmente, totalmente, ainda bem que trouxeste essa questão, porque muitas vezes o menos é mais. Pronto. E então, o que é que, depois de uma ativação de Kundalini, ou de uma formação de Kundalini, aquilo que eu sugiro sempre e aquilo que eu tento fazer sempre com as pessoas é esta parte da integração. E esta parte da integração vem como? Ok? As pessoas
nutrirem-se, terem esse cuidado para si. Em primeiro lugar, é escutarem-se a si mesmas e aquilo que o corpo está a pedir para, ok? E depois é muito, portanto, aqui é muito à base do parar, do sentir, do sentirem-se, do perceberem o que é que o corpo lhe está a dizer, de o que é que a mente também lhe está a trazer também à tona, também, todos os temas que são, pronto. E é muito sobre o enraizamento, esta parte também da integração é sobre o enraizar, ou seja, as pessoas, mesmo às vezes ao acordar e não pegarem logo, e isto, ligando isto, fazendo esta ponte a quem faz uma ativação de Kundalini ou mesmo nas formações, pronto. Logicamente que aqui são coisas muito, muito, muito distintas, mas falando aqui de uma ativação de Kundalini, quando as pessoas realmente terminam no pós, as pessoas darem tempo a si mesmas, volto a dizer, para se escutarem, para se sentirem, dormirem, tentarem dormirem, mas respeitar o seu ritmo. Se as pessoas às vezes até têm picos que querem ir, por exemplo, extravasar aquilo que estão a sentir, é normal, mas depois é muito normal também sentirem que se têm que recolher, então respeitarem esse sentir que estão a ter, ok? Fazer mesmo até um exercício muito do inspirar pelo nariz, a expirar pela boca, ok? Muitas vezes colocar a mão no nosso coração, a mão no ventre também e dizermos para nós mesmos: hoje fiz o melhor que pude com a energia que tinha. Okay? Eu até vou repetir: hoje fiz o melhor que pude com a energia que tinha. Que lindo! Então isso traz muito também a pessoa ao seu centro, sabes? E dizer muito isto também, com os pés bem assentos no chão, enquanto sentirem-se mesmo enraizadas. E isto traz-nos muito ao nosso centro e traz as pessoas ao centro delas. Então muitas vezes eu acho que as pessoas acabam por não parar e não abrandar. Então daí que seja aquilo que tu referiste, das pessoas quererem mais, fazer sempre mais e mais. Então não há esse tempo de paragem para integrar. Por isso é que eu volto a dizer, é sempre bom para as pessoas terem um tempo de paragem entre uma sessão e outra, ou mesmo até entre um trabalho e outro que façam, para sentirem, darem-se tempo a elas mesmas. Isso é integração, okay? Bem sustentada. E a pessoa também, não é? Dar espaço à pessoa para dúvidas e tudo aquilo que também que tenha, que também possa trazer e possa partilhar, ok? Uhum. Há muito tempo que eu ouço falar sobre a energia da Kundalini. Ouço bem, ouço mal, como tudo, já sabes, né? É o mundo, não é? Mas Certo. tu vais buscar aquilo que tu sentes dentro do teu coração. Mas aquilo sempre que me chega é muito importante a pessoa, neste caso a facilitadora, que vai fazer essa ativação. Esse padrão aí é sempre Certo. é muito importante. Porquê que isso é tão importante? Certo. Patrícia, porque acima de tudo é sobre criar um espaço sustentado e seguro em amor para a pessoa ou para as pessoas, para o facilitante ou os facilitantes, não é? E portanto, a pessoa, o facilitador, ter essa consciência, ter essa responsabilidade e colocar essa intenção, porque à partida todas as pessoas que vão querer e vão fazer uma sessão, elas já se estão a pôr numa posição de fragilidade ou de vulnerabilidade, certo? Porque estão deitadas no chão, com os olhos fechados, portanto, e a sessão dá-se. Portanto, por si só, essa já é uma posição de que eu honro muito e valorizo muito e respeito muito. Então, tem que haver realmente aqui este respeito muito pelas pessoas, e abrir este espaço em segurança e com uma boa sustentação e de responsabilidade, para mim é das coisas mais importantes que pode haver aqui para um facilitador, ok? Portanto, este espaço de segurança que é criado para uma sessão e para as pessoas se sentirem confortáveis e se sentirem seguras, acima de tudo. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, sim. Quanto tempo dura uma sessão de ativação da energia Kundalini? Se for uma sessão individual? Uma sessão individual é 1 hora. Uma hora. É 1 hora, porque ela inicia, portanto, com a pessoa também o objetivo, começar a abrandar,
a baixar os seus níveis, não é? E depois, porque a sessão é acompanhada durante uma hora ao som de música, e música que também mais para chamar a pessoa mais ela mesma, ok? E depois a música também tem picos, assim como a nossa vida também, não é? Que faz Porque todas estamos estas vivos, ondas. não é? Exatamente, pronto. E depois também ela e termina, pronto. E até também para o sistema nervoso e tudo, é importante também esta hora e ser esta hora. Ok? Muito bem. E se eu me quiser tornar facilitadora da Kundalini, como é que é esse processo? Ai, que bom. Então, é o que eu normalmente tento sempre falar com as pessoas ou que chegam até mim, ah, a pessoa perceber, não é? De que lugar é que realmente vem esta, porque normalmente são chamados de alma, são sentidos muito fortes que vêm ao de cima em nós. E então acho que sim, sempre a pessoa começar por ter, porque normalmente quando vem nós quando começamos a ter interesse por algo, normalmente começa a aparecer muito o tema. Começa a aparecer o tema que se calhar a palavra que até então não nos dizia nada, não, de repente começa a aparecer e nós começamos a ler e começamos a ouvir conversas e a ler e tudo mais, e a querer saber mais também, a ter mais esclarecimentos. Então é por aqui que eu acho que também se deve começar por experienciar a Kundalini. A Kundalini é vida, a Kundalini é e tem que ser experienciada no corpo. Então é muito sobre sentir. Então a pessoa começar a ter este conhecimento e esta ligação com a Kundalini, porque a Kundalini é nossa, é tua e é de cada um. Então começar a sentir realmente esta praticidade, começar, e depois se este chamado é um chamado normalmente muito forte e de coração, tirarem a formação, sim, porque a formação, para começar, é sempre, todas as formações são sempre sobre nós e para nós, numa primeira vez, e depois poder expandir esta ferramenta tão bonita, este serviço tão bonito para os outros e para o mundo. E para o mundo. Qual é a associação da energia Kundalini e energia sexual? Então, a energia Kundalini é a nossa energia sexual também, ok? É a nossa energia da criatividade, é a energia da criação, de onde nós vimos também. Então, e aqui a questão é esta, é que muitas vezes nós apenas ligamos a energia sexual para o sexo, e somente para o sexo. E a energia sexual, ela é toda, e não só também, mas toda a nossa criatividade. Então, ela bem direcionada e bem canalizada, ela traz todo o alinhamento, traz todo o magnetismo, a abundância, a prosperidade, traz tudo aquilo que está alinhado a nós, para aquilo que também não está no nosso caminho e não está alinhado a nós, que faça o favor de sair. E o nosso padrão alimentar tem influência nos níveis da energia Kundalini? Ou Muito. nós já nascemos com aquela quantidade de energia? Não dá para aumentar ou para diminuir? Muito, interfere muito. Todos nós nascemos com a energia Kundalini. A questão aqui é que ela é a energia da criatividade. E então, por isso é que os bebés, quando têm fome, choram. Quando sentem-se tão desconfortáveis ou se sentem inseguros, choram. Quando estão alimentados, quando estão no conforto, sentem-se em segurança, estão bem. Por isso é que as crianças depois, entre ali os 2, 3 anos, 4 anos, brincam ao faz de conta, porque a sua criatividade está ao rubro. Por isso é que às vezes as crianças, quando nós pedimos dá um beijinho à amiga da mãe, mas não quero, porque mas não gosto de ti, pronto. É na sua essência, na sua verdade, pronto. Isto depois normalmente vai mudando pela sociedade em si,
e vão sendo criadas caixas, pronto. Isto para dizer o quê? Tudo o que nós fazemos, ok, interfere com a nossa energia, não só com a nossa energia Kundalini. Portanto, quanto mais nós temos cuidado com aquilo que nós comemos, da forma como nós comemos, como nos nutrimos, mais os nossos níveis de energia estão, sem dúvida alguma. Okay? Mas para mim é muito sobre o nos respeitarmos. E vou voltar aqui, por exemplo, após uma sessão, muitas vezes as pessoas sentem que têm vontade de comer um doce, que têm vontade de comer uma comida. Imaginem, eu já não comia isto há muito tempo e eu quero comer. Então façam-no. Por alguma razão, o vosso corpo, não é, está a pedir isso. É o sistema que também está a pedir algum tipo de recalibragem. Então, respeitem também isso, porque às vezes mais vale a pena nós comermos um doce ou algo do que alguns pensamentos que depois não são assim tão bonitos. Que mudanças é que tu tens visto, em pessoas a quem tu já ativaste essa energia? Ok. Muitas. E é um processo muito bonito, muito gratificante. E digo que eu honro muito esta energia, porque, acima de tudo, as pessoas acho que começam-se a descobrir na sua verdade. Vi muitas e vejo muitas também, e aconteceu comigo mesma. Okay? Nós deixarmos de viver em estado de sobrevivência para viver e viver alinhadas com o nosso sentir, começar a criar limites, a colocar limites, a ver a vida com mais clareza, às vezes até com mais cor, sabes? Que eu às vezes ao início dizia assim, e dizia eu mesma quando comecei a fazer, a receber as ativações de Kundalini, assim, o céu está mais azul, as árvores estão mais verdes, porque mexe realmente com a nossa percepção. E então ver que as pessoas, a pele das pessoas, sabes? Porque a pele das pessoas, o corpo das pessoas, porque consegue ir, obviamente depois há sempre um compromisso que é feito paralelamente e para passo na vida, não é? Mas esta força que nutre a vida e os casos que tenho acompanhando, que acompanho, e ver as pessoas que parece que criaram, ou seja, como tiraram muito peso, muita coisa que aqui estava, começar a fazerem mais daquilo que gostam, começarem-se a priorizar. Então é super bonito ver todo este processo e ver a permissão que as pessoas dão a si mesmas para seguirem no fluxo da sua vida. Então ficam mais vivas, não é? Ficam mais vivas, sem dúvida alguma. O sorriso muda, a expressão muda, o olhar muda. Sabes? E isto é algo que é super bonito. Sandra, que mensagem é que tu queres deixar àquelas pessoas que querem fazer Kundalini, mas não sabem se vão fazer e ficam ali no limbo? Respeitem o tempo delas, respeitem a curiosidade delas também, atrevam-se a experimentar também, porque muitas vezes quando começam-nos a vir estas questões de e se eu? Então, por que não? Experimentem, façam também algo com quem sintam de fazer, com o facilitador, com o sítio, com algo que. E sem pressas, no ritmo de cada um. Sem pressas. Porque a resposta, quando nós paramos, nós sabemos a resposta, nós sabemos, ok, eu hoje vou. Normalmente tudo se alinha para que isso aconteça e para essa resposta também. Se tivesses que resumir numa palavra o impacto da energia Kundalini no mundo, qual seria? Autenticidade.
É isso. Autenticidade. É isso, a autenticidade. Sandra, muito obrigada por este bocadinho que passou a correr. Obrigada pelas tuas partilhas, pelos teus ensinamentos, pela tua Obrigada eu. história. Muita gratidão. E quem Obrigada sabe eu. até um dia destes. Oh, tão bom. Obrigada eu, Patrícia, tá? Uma honra para mim também poder falar deste tema. E quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio. Até lá, cuida de ti.